Vamos mentalizar aqui nossos dois montinhos para a gente saber como é que vai ser a nossa semana de 9 a 13 de junho. Olha, 13 vai cair numa sexta-feira, né, gente? Que bacana, sexta-feira 13 aí cheia de axé pra gente. Então a gente vai aqui trabalhar hoje, principalmente com a Dona Mulambo, com o seu Zé Pilintra, mas a gente também vai trazer o tarô da Lua, né, para falar ali de um signo que pode ter a ver com você, ou pode ser o seu signo, ou da pessoa que você está se relacionando. Afinal de contas, essa semana é a semana do Dia dos Namorados, né? Na quinta-feira 12. Isso. Então você vai ter duas opções hoje aqui com a gente, tá? O montinho de número 1 é o quartzo verde, que tem aqui a energia da Lua, do tarô e da Dona Mulambo. E o montinho número 2, que a gente também tem o tarô da Lua, o tarô tradicional e as cartas do seu Zé Pilintra. Que tal, né? O que eles querem falar para você da sua semana e essa semana aí que vem trazendo também a energia do Dia dos Namorados, né? Um pouco de romance. No final de cada montinho a gente vai tirar uma carta do Anjos do Romance para vocês, de todos os dois montinhos, tá bom? Como conselho. Então mentaliza aquilo que a gente sempre pede, né? Por que a gente pede para que você mentalize? Às vezes a gente fecha o olho, principalmente quem está acostumado a fazer meditação, e a gente vê o número, né? Mentaliza esses dois números, vê o que aparece para você, se é o número 1, se é o número 2, se é o quartzo verde ou o quartzo rosa, ou a própria energia da Dona Mulambo, do seu Zé Pilintra, você vai saber aí o que a sua intuição está falando, tá bom? Então, semana aí de 9 a 13 de junho, né? Nós vamos fazer essa previsão para saber como é que vai ser mais ou menos a energia para essa semana aí para vocês. E faça a sua conexão também com essas energias, com a gente, que a espiritualidade amiga esteja nos acompanhando, nos orientando nessa tiragem aqui para vocês. Enquanto a gente fala, você está escolhendo o seu montinho, deixa o seu like, depois que você assistir o vídeo, deixa o seu comentário, né? Muita gente vem, depois que vê nosso vídeo, vem no privado e fala, nossa, eu escolhi o número tal e tinha tudo a ver e tal. Pode comentar aí no vídeo também, tá? Isso é importante pra gente. Então, vamos lá. A gente vai colocar o montinho número 2, que é do seu Zé Pilintra, bem aqui do ladinho, né? Pra esperar. E vamos começar com o montinho número 1 da Dona Maria Mulambo, que é o quartzo verde. Eu escolhi esses dois cristais aqui, esses dois cristais não foi à toa, tá? Eles dois falam de curas emocionais, tá bom, gente? Então, quando a gente fala muito, né, da Semana dos Namorados e tudo mais, mas muitas vezes a gente está precisando de cura emocional. Então, usando eles dois juntos, aqui eu tenho pedras que são um pouquinho grandes, né? Mas você pode usar não tão pequena, mas pode usar elas duas juntas, assim, perto do coração, tá? Você coloca no saquinho de algodão cru ou no saquinho branco. Eu sempre falo que eu vou dar uma dica, pronto, isso aqui é uma dica aí para quem tá, né, querendo curas emocionais daquelas situações aí que vocês passaram, né? Ultimamente, que ainda não se sente curado, curada. Então, montinho número 1, quartzo verde, aqui com Dona Maria Mulambo. A gente vai começar primeiro com a carta da Lua, o tarô da Lua. Para quem escolheu o montinho número 1, diz assim: seus sonhos precisam de um plano prático. Lua cheia em touro. A lua está enchendo, a gente está numa lua crescente, né? Lua cheia em touro. Para quem escolheu esse montinho, pode ser seu signo, pode ser o signo da outra pessoa que você se relaciona ou da pessoa que você mentalizou, não que você tenha um relacionamento afetivo, mas um outro tipo de relacionamento. Pode estar no mapa astral de você, tá? Então, aqui, signo de touro já saindo e diz: seus sonhos precisam de um plano prático para esta semana, de 9 a 13 de junho. Eu vou colocar bem aqui, depois a gente vai colocar tudo aqui para todo mundo ver. Vamos lá tirar o arcano maior aqui para ver o que está dizendo para vocês também aí durante essa semana, tá? Para o pessoal que escolheu o montinho número 2, repetindo, que é o quartzo verde, tá? A gente vai trazer a cartinha mais para cá e vocês vão conseguir. Pronto.
visualizar melhor. Aqui que saiu foi a carta da lua, repetindo, tá? Os seus sonhos precisam de um plano prático. Porque sonhar, né? A gente sonha. Sempre a gente está sonhando, pensando, a gente, né? Esse sonho que a gente sonha acordada. Mas às vezes a gente só vai sonhando, aí vem outro sonho, e a gente não faz um plano, né? Fica só no plano das ideias. Mas a gente não traz aqui para a praticidade mesmo o que a gente vai fazer, tá? Primeiro conselho. Segunda carta do louco, a sacerdotisa e a roda da fortuna, né? Aí para o começo, meio, final, já para os últimos dias dessa semana. A carta do louco vem pedindo aí mais alegria, principalmente nos relacionamentos, seja no trabalho, seja no relacionamento a dois, né? Que você tenha mais leveza nas situações que você enfrenta, que você dê mais leveza também não só no relacionamento a dois, mas para você mesmo. Às vezes a gente está pesada, né? Às vezes a gente não consegue rir da gente mesmo. Então, é muito bom quando a gente consegue rir da gente mesmo, é porque a gente está leve, né? Então, dá leveza para você mesmo e para os relacionamentos. Também é uma carta que fala de sonho. Acabamos de falar aqui que, né, a primeira carta da lua diz assim: seus sonhos precisam de um plano prático. E vem a carta do sonhador, que é a carta do louco, falando que siga os seus sonhos. Então, parece assim que quem tirou esse primeiro montinho tem muitos sonhos, tem muitas vontades, né? Desejos muitas coisas, mas nunca coloca em prática. Então, é isso que está pedindo aí para vocês, tá? Para que seja colocado em prática. Em seguida vem a sacerdotisa, falando de intuição. Ora, vocês percebem que as coisas vão se ligando, né? Se eu estou dizendo que é para colocar meus sonhos em prática, a sacerdotisa vem dizendo: escute a sua intuição. Sonhar também é ouvir, né? Eu tenho um sonho, vou colocar em prática. Bora lá ouvir a minha intuição. A minha intuição está dizendo que eu preciso começar desta forma ou daquela forma, tá? Então, seja nos relacionamentos a dois, seja na vida profissional, seja o que for, escute a sua intuição para colocar esse plano em prática. A sacerdotisa também, ela fala muito de ter paciência. A sacerdotisa, ela não faz nada com pressa, tá? Por quê? Porque ela é analítica, né? Então, é uma semana para você analisar muito bem os seus passos, os seus planos, os seus projetos, para você pensar muito bem, ouvir a voz interior. Ouvir a intuição é ouvir a nossa voz interior, né? Ouvir é silenciar. Não adianta eu estar muito agitada, falando muito e numa troca ali muito grande com muitas pessoas e querer silenciar, ouvir. Eu tenho que silenciar para eu silenciar aqui dentro, né? Eu preciso também conseguir organizar aqui fora para que eu tenha esse pouco de paz, para eu conseguir ouvir a minha intuição, tá? A minha intuição. A sacerdotisa também vem falando disso, né? Quando eu digo que ela é muito analítica, ela analisa tudo, ela pede, né? A sacerdotisa, mostrar aqui para vocês, ela pede que tudo que você for fazer, você vai analisar. Por que a carta vem dizendo que os seus sonhos precisam de um plano prático? Porque quando eu vou escrever, quando eu vou desenhar os meus planos, né, o que eu sonho, fazer um plano, eu vou analisando, eu vou estudando, eu vou consultando pessoas ou a espiritualidade para saber o que eu vou fazer aí, né? Então, é uma semana, para quem escolheu esse montinho de número 1, é uma semana muito de você prestar atenção nos seus sonhos e, ao mesmo tempo, analisá-los muito bem, com cautela, com parcimônia, com paciência, com tranquilidade. Analisar tudo. Aqui também tem um recadinho para quem vai analisar mesmo algum tipo de documento, tá? Não assine nada essa semana na correria. Analise, estude. Se é um documento judicial que você não tem
não faz parte do seu métier, não faz parte, né, da sua prática, peça para alguém que entenda desse documento, explicar melhor, analisar melhor para você. E aí a gente termina a semana com a roda da fortuna, falando assim, que a sorte está ao seu lado e que tem muita gente aí que está numa situação que está se sentindo aqui embaixo, que a roda vai girar, tá? É a carta do destino, deixa eu mostrar para vocês, desculpem. É a carta do destino. Então tá falando assim, que deixa acontecer as coisas, não interfira. Não interfira nas situações que estão acontecendo, não queira ser maior do que essa coisa que vem no seu caminho, que já está na sua vida, que é esse destino, tá? Tá falando de sorte também, e tá falando, como eu falei, né, de pessoas que estão se sentindo em situações, seja financeira, amorosa, muito para baixo, que essa situação ela vai avançar e ela vai avançar rápido, positivamente. Então preste atenção. A roda da fortuna vem falando isso aqui para vocês, tá bom? Né? A roda da fortuna vem com esse gancho. Voltando aqui para a carta do louco, né? Também vai falando que nunca é tarde para recomeçar. E a gente está falando de relacionamento, né? Nunca é tarde para recomeçar, né? Para deixar fluir os seus sonhos. Nunca é tarde para voltar a sonhar. Ah, eu já sonhei tanto com essa situação. Eu já dei chances e nada aconteceu. Não pense assim, né? Tá dizendo que é para você seguir também a sua intuição. Olha, gente, nós temos duas cartas falando para seguir a nossa intuição. Tanto o sonhador, né, quanto a sacerdotisa. Mas que tal agora a gente também ouvir um pouco da Dona Maria Mulambo para saber o que é essa linda pombogira, essa mulher maravilhosa que está presente todos os dias na minha vida, né, que faz parte da minha vida. Falo isso não é com orgulho besta, mas eu falo isso com amor, tá? O que essa mulher linda, Maria Mulambo, tem para dizer para essa semana aí, né? Para você que escolheu o montinho de número 1 do quartzo verde, aqui só repetindo para quem, né? Eu ia dizer para quem tá chegando agora, né? Parece que eu tô fazendo um vídeo ao vivo. Qualquer hora dessa a gente vai fazer ao vivo aí, né? Mas a gente vai fazer um ao vivo diferente. A gente vai fazer um ao vivo com todos os signos, tá bom? Para vocês, hoje não daria para fazer, porque eu tô um pouco gripada e vai exigir muito da minha garganta, tá? O que Dona Maria Mulambo tem pra gente nessa semana aí, que é a semana dos namorados, né? Que é uma semana intensa, cheia de emoções, né? Vamos lá? Dona Maria Mulambo. Vou tentar mostrar o máximo possível aqui as cartas para vocês. Dona Maria Mulambo vem falando de notícias distantes por caminhos distantes, né? Então o sonhador também vem trazendo essa coisa de uma coisa que eu sonhava tanto, que eu pedia tanto, e talvez essa semana venha e aconteça alguém que não se comunicava, que eu sonhava, né? Sonhava acordada, tá? Com essa pessoa, e aí ela dá o ar da graça, um acontecimento, uma resposta que eu tô esperando aí, né? Por portas de rua, confirma, né? Com simples sentido. Passado, amor perdido. Olha, gente, eu poderia parar a leitura por aqui. Eu brinco, né, com isso. Aqui na Roda da Fortuna, né, que a gente está falando de destino, que a gente não pode interferir, porque às vezes a gente quer ser mais que isso, a gente quer interferir, dizer assim, não é para voltar, não é para acontecer, não é para a roda girar desse jeito, a gente tem que se manter no centro, tá? A roda ela vai estar sempre girando, porque o mundo, o universo é movimento, e a gente precisa se manter firme, né? E ela está falando de passado. Pode ser para algumas pessoas, não é para todo mundo, que escolheu o montinho de número 1. Algumas pessoas que ficaram lá para trás, né, e achavam que essa situação já estava perdida, que essa pessoa não ia mais retornar,
para muita gente aqui ela retorna. Já que eu não quero passado, eu não quero retorno. Calma, então não é para você. Mas eu conheço gente e jogo para pessoas que dizem assim, eu quero, porque não ficou bem resolvido, porque a gente ainda tem um sentimento, ainda tem coisas para se resolver, né? Eu acho graça, porque eu acho que quando a pessoa assume que ela ainda tem situações pendentes com aquela pessoa e que pode ser lindo, ela vai viver isso. Nada vai impedir, porque está no destino, está no caminho. Claro que a gente é livre para escolher o que a gente quer, tá bom? Mas esse é o recado da Dona Maria Mulambo, ainda não acabou. Um dos recados, né? Então, assim, ela vem trazendo notícias por porta de rua de um passado aí que vocês já davam por perdido. Eu posso trazer essa situação para o meu trabalho, um trabalho que eu passei e que eu gostaria de voltar para esse trabalho? Pode. Leve para sua realidade, tá bom? Leve para sua realidade. A gente fala, porque se a gente for falar todos os caminhos que a carta está mostrando, a gente vai fazer um vídeo eterno, né? Porque a carta, ela vai sempre dizendo muitos caminhos, vai apontando muitos caminhos para a gente. Vamos lá? Que mais, Maria Mulambo? Justiça e equilíbrio, acordos, negócios e vitória. Sim, ó, essa coisa que a gente falou do sonho, né, de sonhar, de colocar em prática, de dar vazão aos seus sonhos, de dar uma nova chance, de reviver algo que é importante, foi importante para você, está dizendo que vai trazer um equilíbrio para você. Aqui também a gente está falando do signo de Libra, tá? Então a gente já falou do signo, tem touro aqui na mesa, e a gente também está falando de Libra. Então, traz um equilíbrio para você. Para algumas pessoas, no começo da semana, pode-se receber notícias de justiça, que pode ser de papéis, de venda, de compra, de trabalho, de novo emprego, de demissão, né? De qualquer coisa nesse sentido. A sacerdotisa que veio dizendo por porta de rua, acordos e negócios. Também, quando eu falei que a sacerdotisa é analítica, e ela analisa muito, né? Ela analisa muito, ela sente muito a intuição dela, ela percebe muito a intuição dela, para depois ela dar uma resposta. Para algumas pessoas, por porta de rua, chega uma proposta. Para algumas pessoas é uma proposta de amor, de namoro. Para algumas pessoas é uma proposta de reconciliação. Para algumas pessoas é proposta de negócio, tá? Presta atenção, nós temos 3 grupos aí. Então, para algumas pessoas, sim, é uma proposta de negócio, que está pedindo para você analisar papéis. Para algumas pessoas, é proposta de namoro. E aí você vai analisar, porque esse namoro pode ter começado com uma amizade. E para outras pessoas, é uma proposta de reconciliação, que também você vai analisar, ouvir a sua intuição, consultar seus mentores espirituais, a carta. Falar nisso eu vou deixar aqui nesse vídeo, eu nunca deixo, quase nunca deixo, o meu contato para uma consulta particular é o 919-8143-2813, tá? Você fala sempre comigo no WhatsApp. Não é com outra pessoa e não é por e-mail também. A gente sempre fala assim por causa da segurança, tá, gente? Do cuidado. Então, para algumas pessoas tem um acordo, né? Essa semana vai ser fechado, vai ser selado um acordo. Para algumas pessoas tem reconciliação, tá? Agora vem a grande notícia, né? Essa carta aqui é a Roda da Fortuna, que vem dizendo também, né, de retorno de amor do passado, que vocês achavam que foi perdido, agora você vai dizer a vitória é minha, tá? Por quê? Porque muita gente pode até ter achado graça de você, zombado de você, sabe? Tá aí, esse relacionamento não deu em nada, agora você vai ter uma vitória. Mas não é uma vitória assim, eu tô me sentindo melhor do que as pessoas, tô me sentindo mais importante, eu tô me sentindo não sei o quê. Não, gente, é uma vitória íntima, tá? É uma vitória que é só sua. Eu consegui meu amor de volta. É isso. Maria Mulambo tá falando disso. Quem mais, Dona Maria Mulambo? Traições e desejos, separação, moedas e riqueza. Olha só,
Essas pessoas aqui, muito dessas pessoas que tiraram esse montinho aqui, número 1, passaram por toda essa situação, tá? De traição, que precisa sentar para conversar, tá? Ela saiu bem junto com a carta do lucro que fala disso, dos relacionamentos, que pode ser relacionamento amoroso, de amizade, ou uma amizade me traiu. Sentar e conversar. Né? Essa palavra traição é muito forte. Então, né, você foi desleal, você traiu, o que aconteceu, né? Foi mais uma traição por desejos carnais, por que não? Então, para muita gente isso se deu também por causa de uma separação. Desculpa, culminou numa separação, tá? E aqui fala também de moedas e riqueza, que está falando isso só de dinheiro para algumas pessoas, né? E saiu junto com a roda da fortuna. Mas está falando de você ter essa vitória, porque o amor também é uma riqueza. O amor, o sentimento também é valioso. Então, quando fala de moedas, né, de riqueza, a gente também, Maria Mulambo está falando disso. Né? Então, teve muita gente aqui que se quebrou todo, que se separou, que rompeu e que até perderam bens, né, nessa separação, tiveram que arcar com algumas despesas e agora a vitória vem. Né? A vitória vem aí para quem tirou esse montinho de número 1 da Dona Maria Mulambo, tá, gente? Então, o sonho de vocês precisa de um plano prático, né? Você precisa dar oportunidade, dar uma nova chance. Você precisa ouvir a sua intuição, analisar muito bem e a sorte está na mesa. A sorte está perto de vocês, porque a carta da Roda da Fortuna veio aqui falando de vitória, de moeda, de riqueza, tá? Então, esse montinho aqui está falando de reconciliação para algumas pessoas, está falando de amor que volta, de proposta de reconciliação, de proposta de um namoro que inicia e para algumas pessoas era uma amizade e essa pessoa amiga faz uma proposta de um namoro, tá? E para outras pessoas é uma proposta de negócios, lembrei. Eu falei que ia tirar um Anjos do Romance, porque é justo, né, gente? Semana do Dia dos Namorados. Anjos do Romance para quem tirou o montinho número 1. Vamos ver aqui o que o Anjos do Romance tem, né, de conselho para quem tirou o montinho número 1, o montinho da Maria Mulambo, né, delícia. Relacionamento kármico, tá? Por isso que a Roda da Fortuna saiu aqui também, né? A Roda da Fortuna também fala de karma, tá? Karma, Jaque, e agora eu tenho que ficar com essa pessoa porque é um karma. Olha, gente, karma existe para ser curado, para ser superado. E karma, eu sempre falo para as pessoas assim, porque é de outras vidas, nananã. Karma dessa vida mesmo, né? Então, se reconciliem, a reconciliação de vocês, ela precisa ser realizada na base da verdade. É isso que cria karma. É você mentir, esconder, aí lá na frente, aí se descobre, aí volta o ciclo, né? Volta, né? E você revive tudo novamente, por quê? E aí você vai criando karma nessa relação. Porque não se falou tudo, porque não falou olho no olho, porque não contou tudo o que aconteceu, não falou também onde dói, né? Às vezes a gente precisa meter o dedo na ferida mesmo, colocar tudo em pratos limpos, para que a gente não viva um karma, em vez de viver uma felicidade. Tá bom? Esse é o montinho número 1 da Dona Maria Mulambo. Né, potente como sempre. E aí a gente vai para o montinho número 2, que quem vai dar todo esse recado é nada mais que o seu Zé Pelinho, né? Vamos recolher aqui. Dona Mulambo já veio falando tudo na cara, né? A gente vai pegar outro montinho e que tem, já está separado também a carta da Lua, já, para não repetir. Vamos lá. E separar essa daqui também pra gente não repetir.
Esse aqui é o número 2 com o quartzo rosa, que é o quartzo do amor, mas eu sempre insisto em dizer, eles precisam ser usados junto, verde ou rosa, para que tenha cura, a cura emocional, né? O quartzo quase fala aqui. Aqui a carta da lua já está separada, e aqui o arcano maior também. E aqui a carta do seu Zé. Já estava tudo embaralhado. Vamos lá. Com a carta da lua, o que nós temos para vocês? Mantenha a sua visão. Montinho número 2, tá? Lua fixa, né? Isso aqui é pra gente não perder nosso objetivo, né? Mantenha a sua visão, mantenha seu foco, mantenha seu objetivo. Essa semana de 9 a 13, a carta da lua já vem dizendo, o oráculo da lua, essa carta é linda, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então já vem falando disso, tá? Que é para manter o foco, manter a visão, manter o objetivo. Vamos lá com o arcano maior. Aqui, o que tem mais para o pessoal que escolheu o montinho número 2? Uma pausa para a água. O 10 de copas, a temperança e o eremita. Né? Então, o montinho número 12, ele vem falando assim. Tá falando da vida em família, né? Uma semana aí que para muita gente a família vai estar reunida, os assuntos de família, assuntos de casa, né, vão estar voltados, você vai estar muito mais voltado para esses assuntos que envolvem família, tá? Para algumas pessoas, comemorações em família, reunião de família e tudo que envolve a casa de vocês. Então, manter o foco, para algumas pessoas, o recado aqui é bem claro, manter o foco na família, tá? Manter o foco na família. Então, é no grupo, né? É nas pessoas que compõem a sua família aí. Carta da temperança vem falando de equilíbrio, de proteção também espiritual, mas vem falando de equilíbrio. Então, quando eu mantenho, olha só, lua fixa, né? Mantenha a sua visão. Quando eu ando de bicicleta, eu adoro dar esse exemplo. Quando eu ando de bicicleta, eu tenho que manter o meu foco. Mas eu falo da bicicleta sempre quando sai a temperança, né? Porque na bicicleta eu não posso, eu não tenho mais as minhas rodinhas. Gente, eu nem sei, eu sou da época da rodinha. Eu nem sei se as bicicletas ainda vêm com rodinha, para criança aprender. Mas a gente, quanto adulto, não anda em bicicleta de rodinha, venhamos e convenhamos. Então, eu tenho que me manter, né, na minha visão, no meu equilíbrio. Eu não caio nem para um lado nem para o outro. Eu me mantenho andando de bicicleta. Então, a carta da temperança vem dizendo que é isso, que vocês precisam se manter em equilíbrio, né? Nem tendência muito para um lado nem para o outro, né? Tender para um lado nem para o outro. Então, está falando de manter a visão familiar na família, e manter o meu equilíbrio emocional, tá? E o meu equilíbrio espiritual, que isso é muito difícil de se manter hoje em dia, né? São muitos apelos, então muito difícil a gente manter esse equilíbrio, mas não é impossível, nada que uma meditação não comece a resolver. Por que eu digo comece? Porque as pessoas sempre falam assim, é muito difícil meditar, eu não consigo me concentrar. Se você não começar e só dizer que é difícil, você não vai tentar, não vai conseguir nunca mesmo, né? Tem que ir aos poucos, ficar 1 minuto, 2, 5, 10, né? O quanto... E, gente, é tão gostoso meditar. É muito gostoso, porque a meditação, ela te tira desse mundo externo e te traz totalmente para o teu interior. É muito gostoso meditar. A gente se sente renovada. E a carta do eremita, que vem falando aqui de poupar. Poupar o quê, Jaque? Me poupar, né? Não me desgastar, por isso está falando de equilíbrio. Não entrar em conflito. O eremita, ele é muito seletivo. Ele é muito reservado, né? Então, ele tem uma sabedoria muito grande. A sabedoria do eremita, ela é
tão magnífica, ela é tão grande que nada abala. É aquele cara, o eremita é aquele cara que faz a meditação e o cachorro pode latir como a minha. Acabou agora, a campainha tocar, a criança chorar, que nada vai tirar ele da meditação. Entendeu? E ele, quando eu falo em poupar, né, me poupar de estresse, de tudo mais. Ele tem uma reserva muito grande de sabedoria. Para algumas pessoas a gente pode estar falando de poupar, de coisas materiais, também, né? Mas vamos ver o que é que o seu Zé tem também para falar, para complementar aqui essa leitura que até agora veio falando muito de foco, de focar na família, de focar, de manter os seus objetivos, de manter o equilíbrio, de manter a visão, tá? Seu Zé Pilintra, quando vende a lagoa, seu Zé... Tô lhe chamando malandro, o malandro vem cá. Essa doutrina é linda. Com chapéu e bengala, vem aqui trabalhar. Vamos lá trabalhar, seu Zé. O que nós temos aqui para o povo que escolheu o montinho de número 2, o quartzo rosa? O que nós temos essa semana que vai de 9 a 13, que é uma semana que inclui aí o Dia dos Namorados. O que nós temos, seu Zé? Eu me protege de noite, eu me protege de dia. Vamos lá. Pessoa intermediária, notícias distantes, o consulente, né? Então aqui, esse motinho número 2 é bem diferente ali do número 1, né? Tá falando muito de você, tá? Tá falando muito de você, da sua família, da sua casa, né? De você proteger, porque o seu Zé é muito da proteção também, né? De alguém na casa de vocês pode estar precisando de ajuda espiritual, de ajuda com algum tipo de vício, tá, gente? E aí o seu Zé vem dando aí esse recado. Então, alguém tá precisando de ajuda, que às vezes parece uma ajuda de outro sentido, mas é uma ajuda muito espiritual. E a casa de vocês está precisando muito de afeto, muito de atenção e de manter o foco, né? Porque às vezes a gente se deixa levar muito por trabalho, coisas que a gente tem que fazer para sobreviver, e a gente não se volta muito para a família, para os familiares, para os filhos, para a esposa, para o esposo, por aí vai, você leva para os seus pets, leva para a sua realidade. E aí o seu Zé vem falando aí de cura, né? De equilíbrio e de cura espiritual, e com atenção para algum tipo de vício. Pode ser vício de remédio, vício de qualquer ordem, mas pode ser aquele vício da teimosia, porque eu sempre digo que a teimosia também é um vício, né? Seu Zé vem falando disso aí. Espiritualidade menor, viagens e mudança, união e negócio. Sim, porque está pedindo foco, né? E está pedindo cura espiritual, porque está falando aqui por dentro de casa de uma espiritualidade menor. São espíritos sem luz, né? Que precisam de luz, que precisam de muita reza, tá? Que você deve levar na sua casa alguém que você confie para fazer uma limpeza espiritual. E aí eu não posso dizer quem, porque cada um vai levar para a sua realidade. Tá? Parece que aí eu vou trazer um pouco para a questão de relacionamento. Parece que algumas pessoas aqui estão também precisando dessa limpeza espiritual para dar um equilíbrio nos relacionamentos dentro de casa, nos relacionamentos todos, né? E o relacionamento afetivo que eu tenho, tá? Tá precisando disso aqui. Manter o equilíbrio, né? Vem notícias
Algumas pessoas vão precisar se ausentar, vão precisar viajar, fazer algum tipo de mudança. Isso pode também trazer algum abalo para a família. E aí vocês vão precisar manter o equilíbrio, tá? O eremita que eu falei, que vem falando dessa sabedoria toda, né? Dessa cautela toda. Tem negócios aí, tá? Tem negócios que podem ser fechados, mas que você precisa ter cautela e usar de toda a sua sabedoria. Para algumas pessoas, vocês vão ter que procurar alguém para pedir conselho, tá? Alguém para pedir conselho. A gente tem aqui o signo de Virgem na mesa. E Aquário. A gente tem Virgem e Aquário aqui, tá? Quem mais, seu Zé? Boa sorte, boas notícias. A consulente. Nós temos um casal na mesa, ó, bem que dá para ver, tá? Nós temos o consulente e a consulente, tá? E nós temos união. Olha que bom. Pronto. Os dois montinhos têm uma questão de união aí, né? O primeiro montinho fala de reconciliação. Esse aqui fala de união. Aqui tem pedido de namoro, relacionamento que evolui. Pronto, é essa a palavra. A gente tem relacionamento aqui que evolui, tá? Então, o seu Zé vem falando disso. E a gente tem boas notícias também essa semana. A gente tem uma carta de boa sorte. A carta de boa sorte, ela veio acompanhada lá na primeira cartinha, que fala que a casa de vocês precisa de uma limpeza espiritual, de rezas, de banho, de ervas por dentro de casa, para neutralizar esse tipo de energia, tá? E aí, falando de boa sorte, também está falando de você usar um amuleto, tá? Essa carta, quando sai, o seu Zé tá falando aqui no meu ouvido que tá danado. Então, usar um amuleto. Depois que eu fizer essa limpeza aí dentro da minha casa, essa limpeza espiritual, chame alguém que você confie para fazer isso. Você colocar um amuleto, o que é isso? Aí vai da intuição de vocês, vai do que você se identifica para colocar, né? Pode ser uma chave, uma ferradura, um cristal, alguma coisa que você se identifique para colocar, para guardar essa família, né? A gente está falando de Semana dos Namorados, a gente está falando de amor aqui intrafamiliar, né? Está falando do amor da família. E boas notícias chegando, né? Boas notícias aí de viagens ou de mudança. Quem está esperando também mudar, pessoas que estão casando, que estão se juntando, vivendo união estável aí, estava esperando por uma resposta, vai acontecer. E aqui a gente tem para uma par de gente aí, pessoas principalmente envolvidas no signo de Virgem, que pode ter pedidos de namoro, que fofo, né? Essa semana aí para vocês. Calma que ainda não acabou, que a gente ainda tem anjos do romance. Que tal? Anjos do romance para o motinho número 2, para essa semana aí romântica, né? Uma semana romântica. Vamos lá, anjos do romance. Gente, romão. Anjos do romance. Matrimônio. Esta situação implica em um matrimônio. Olha, deixa eu mostrar que cartinha fofa, gente. Tá? Deixa eu falar pra vocês. Jaque vai botar lá no comentário. Jaque, mas eu não tenho ninguém. Como é que eu vou casar? Então, fofa, não é com você. Fofinho, não é com você. Tá? Então é com alguém que tirou, escolheu e tá. Tem muita gente aqui que já vive, o eremita tá aqui, né? A carta da família também tá na mesa. Então tem muita gente que já vive, já convive, já mora junto, mas precisa colocar uma aliança nesse dedinho, fazer esse casório acontecer. Então, é uma semana, lembrando que a gente fecha, né, numa semana, mas essa energia, às vezes, ela ainda fica por mais de uma semana, com certeza. Então, assim, para muita gente, tem aqui, romance está em altíssima essa semana, tem troca de aliança, tem pedido de namoro, tem amizade que evolui para o namoro, amizade colorida que já vai para o namoro, um namoro que vai para o noivado e por aí vai,
né? Então, seu Zé Pilintra, muito obrigado pela sua energia, Dona Maria Mulambo, né? Seu Zé Pilintra dando um show aqui, dizendo tudo isso. Cuidado, porque lá, né, agora há pouco falei, não esqueçam da limpeza espiritual e não esqueçam que pessoas dentro da família estão precisando de ajuda para superar vícios. Você leva para a sua realidade. Seu Zé Pilintra, ele fala dessa cura também, tá? Da cura, da superação desses vícios aí que pode ser de qualquer ordem. Levem para a realidade de vocês, tá? A carta da lua que a gente iniciou foi essa daqui, para manter o foco. Eu vou só levantar aqui um pouquinho, já que a gente, né, conseguiu, acho que, mostrar mais um pouco. Para desejar para vocês uma excelente semana, cheia de axé. Não esqueça de dar um like, de compartilhar o vídeo, né? Eu vou saber se você passou por aqui quando você dá o like, e eu vou saber que você assistiu o vídeo quando você faz algum tipo de comentário, tá bom? Comente lá. O meu contato para consulta particular é 91 DDD 981432813, tá bom? O meu nome é Jaqueline, a gente se encontra por aqui nos próximos vídeos. Também sempre dê uma olhada lá nos shorts que a gente coloca, nos stories, e nos acompanhe também. Aqui a gente está no Tarô da Mulambo, né? Esse é o canal, e também a gente está lá no Instagram. Um beijo no coração de vocês, uma semana muito romântica, com os coraçõezinhos subindo aqui para vocês, tá bom? E uma semana cheia de axé, cheia de saúde, que é o principal. Um beijo e até o próximo vídeo.